Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível. Esse aqui foi o meu resultado que eu tive trabalhando pela internet. Mas eu não tô aqui hoje para mostrar o meu resultado. Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o mesmo método que eu uso de robôs no Facebook que vendem quase no piloto automático. Dá uma olhada aí. Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Negativamente em 2 lances que deram gols para o Lanús. Um ele foi dominar a bola, não conseguiu. O cara fez o gol. O segundo ele foi fazer uma saída de bola, errou. Saiu o gol do Lanús de novo. Ué, a gente tem que falar aqui a real para o torcedor de São Paulo. O Daniel Alves está jogando mal. O Daniel Alves está jogando mal. Agora você vai falar, o time do São Paulo não tem consistência. Não consegue se segurar. Não consegue se segurar. É impressionante a capacidade do São Paulo. Esse moleque Brenner, ele tá com o perfume que a bola gosta. O que vem nele tá guardando, tá guardando. Ele é em número de gols e número de jogos, ele é o melhor desde 2012, desde Luiz Fabiano. Então o moleque tá jogando, tá fazendo já a arrancada do Luciano no primeiro gol, o passe para ele, o aproveitamento dele dentro da grande área. O time do São Paulo tenta desenvolver um jogo, mas não tem consistência. Dilui com o passar do tempo. E aí o time do São Paulo toma uns gols que eu vou dizer para você, é difícil de acreditar. Dá uma olhada nisso aí. Dá uma olhada aí. O Sandy fez o que quis, girou o corpo, botou a bola dentro do gol. Dá uma olhada nisso aí, ó. Olha que moleza. Olha que mamão. Olha que mamãozinho com açúcar. Olha que mangaba. 9 gols em 5 jogos. Vai justificar o quê? Vai justificar o quê? O time do São Paulo não tem consistência, dilui com o passar do tempo. Ah, mas o São Paulo fez 1-0. Ah, botou 2 bolas na trave, legal. Ah, depois que sofreu o empate, botou uma bola no travessão, legal. E aí? Mudou o quê? Nada. O time não tem consistência defensiva e muito menos ofensiva. O time depende de alguns jogadores. O Luciano para arrancada, o Brenner para finalização. O meio-campo do São Paulo não consegue parar os adversários. E a zaga do São Paulo é baixa. Vocês repararam que chegou uma hora que botou lá o El Tanque no segundo tempo? Botou um pirulão quase 2 metros de altura e a zaga do São Paulo ficou atarantada, porque bola aérea na zaga do São Paulo é um baita problema. Não tem consistência, não consegue se suportar. É outro vexame do São Paulo em torneio internacional agora na Copa Sul-Americana. Passou vergonha na Libertadores, caiu para a Sul-Americana, estreia na Sul-Americana contra um time que estava há 226 dias sem jogar. 226 dias sem jogar. E o São Paulo faz isso? Ah, o time estava bem preparado. Puxa vida, o São Paulo está jogando. Lembra da que a gente falava, que o pessoal da Argentina falava do River? A diferença do River para o São Paulo são mais de 1000 minutos de bola rolando. E o River foi melhor que o São Paulo. A diferença do São Paulo para o Lanús são 226 dias de jogo, de bola rolando. Sabe o que o São Paulo fez? Isso aí. Não tem consistência o time do São Paulo. Você vai cobrar quem? O treinador do São Paulo? Claro que sim. Ele tem que modificar as coisas. É um panorama que ele precisa enxergar. Ah, o Arboleda não é mais titular do time do São Paulo. Mas quando o time bota 2 centroavantes altos, você tem que mudar alguma coisa na sua estrutura. Você não pode jogar com 2 zagueiros baixos. Aí ontem eu estava vendo o jogo e me lembrei do Sormani, que ele fala da seleção brasileira. Ah, a seleção brasileira joga com zagueiros baixos. Você vai jogar contra o Lukaku, olha o tamanho do Lukaku, 2 metros de altura, é problema. É problema. Foi o que fez o time do Lanús ontem. Daí um jogo assim. E o Daniel Alves continua jogando mal e é titular do time do São Paulo. Ô Pipo, cadê o Pipo? Abre a jauleta aí, Murilo.
Vamos ouvir um trecho lá da entrevista do Fernando Diniz, para vocês comentarem. Vamos colocar o Fernando Diniz aí, Murilo. Vamos ouvir o Fernando Diniz depois do jogo. Não se deve muito a isso. Acho que o time, embora o campo fosse muito irregular, conseguiu, nesse quesito, jogar bem, apesar dos erros de passe. A gente criou muitas situações de gol. Acho que foi preponderante, foi que a gente tomou 3 gols, 2 deles de novo de bola parada, um de arremesso lateral e o outro de falta. Que acho que isso que foi preponderante para a nossa derrota, foram os 3 gols que a gente tomou. Não alguns passes que a gente errou, um pouco pela pressão do Lanús e um bom pedaço por conta do campo, que é muito irregular. E hoje, também contra o Fortaleza, no confronto, que a gente tomou 5 gols em 2 jogos, eu estou insatisfeito. E principalmente por serem jogadas mapeadas e que a gente treinou muito, principalmente para o confronto do Fortaleza. De domingo para hoje a gente não teve muito tempo para treinar, mas a gente treinou muito para o jogo contra o Fortaleza, então a gente não podia ter tomado 2 gols de bola parada como aconteceu no jogo de hoje, coisa que a gente precisa corrigir para frente. Os 2 jogadores têm jogado muito bem, são 2 jogadores que têm capacidade muito boa de fazer gol e também de articular o jogo. São 2 jogadores muito técnicos, muito inteligentes, e 2 jogadores também que já haviam trabalhado comigo, os 2 no Fluminense. Então são bem adaptados ao estilo de jogo que eu gosto de implementar, e a tendência é que eles continuem jogando bem e com o passar do tempo que esse entrosamento ainda cresça. A derrota, quando você quer fazer um tipo de análise, depende de onde você quer puxar a análise. A gente pode falar que a gente está numa sequência muito carregada de jogos, a gente jogou domingo à noite, tivemos que viajar para cá, então a gente pode falar também que a gente estava cansado e o Lanús descansado. Isso aí depende do contexto que cada um quer fazer a pergunta. O motivo da derrota foi erros que a gente não podia ter cometido, principalmente erros da bola parada. O Volpe praticamente não fez nenhuma defesa importante no jogo. A gente, além dos 2 gols, a gente conseguiu colocar 2 bolas na trave. A gente teve um gol anulado de maneira, no mínimo, questionável. A gente teve uma expulsão que aparentemente era para ter sido dada para o número 16 do Lanús, que houve uma confusão que a gente não entendeu até agora porque ele não foi expulso. Então, o time, a gente tem que contextualizar o jogo. Acho que a gente não estou contente com o resultado da partida, principalmente com os 3 gols tomados. Mas acho que a gente tem evoluído. A gente tem que melhorar o nosso sistema defensivo no que diz respeito a tomar gols. A gente tem que arrumar um jeito de parar de tomar gols, a gente tem tomado um número excessivo de gols. Ô, Pipo, nós estávamos cansados e eles descansados, Pipo. Aí, quando é ao contrário, mas aí também eles estão com ritmo de jogo e nós não. Pipo, 7 horas não serve, 9 também não. Nada tá bom, Pipo. Benja, e aí é o seguinte, você pode fazer 5 substituições e só faz 2. E as 2 erradas, né? Porque o Gabriel Sara saiu e entrou o Vitor Bueno e o Igor Gomes saiu para entrar o Pablo. Ou a ordem dos fatores não altera o produto agora também? Dane-se. Mas a questão é que, assim, o Igor Gomes, por menos bola ou desempenho que possa estar jogando em relação ao que ele pode jogar, mas ainda é um articulador. É uma peça que o São Paulo não tem em substituição no elenco. Então, abrir mão do Igor Gomes, que além de tudo, porque é um cara mais jovem, um cara de melhor vigor físico, você está abrindo mão de uma figura que no segundo tempo pode ser importante. O Gabriel Sara, pelo menos taticamente, é um cara que tenta ajudar um pouquinho o setor direito de campo, para justamente fechar o buraco que o senhor Daniel Alves ou que o senhor Tietê, esses jogadores, acabam expondo no setor do São Paulo, né? Então, eu acho que o Fernando Diniz tem um protecionismo a alguns jogadores que também é injustificável. Ele só fez 2 alterações. Ele poderia ter colocado o São Paulo ontem, e aí é aquela cobrança que a gente fala, né, em relação a técnico brasileiro que só tem um esquema de jogo, morre abraçado com ele, é a única convicção e não muda nada disso. Por que não ter tentado no segundo tempo uma formação um pouquinho diferente no São Paulo? Ele tem o Rodrigo Nestor no banco de reservas, ele teve o Elinho no banco de reservas, ele teve Toró no banco de reservas, até o Léo Pelé no banco de reservas.
Por que não tenta o São Paulo no segundo tempo numa outra formação? Abre o time com 3 zagueiros, aí você pode soltar o Tietê como o ala direito, porque ele não sabe marcar, mas pelo menos vai ter um pouco mais de proteção. Você recua um pouquinho o Luan com o Rodrigo Nestor, né? São 2 jogadores que ajudam tanto na marcação como sabem sair pro jogo. Você coloca o Igor Gomes de um referencial, você muda e surpreende o seu adversário com uma outra forma dentro de campo de jogar. Essas variações são importantes e devem figurar hoje no esquema de qualquer técnico ou na linha de trabalho de um cara. Não pode só ser esse time engessado, sai um, entra outro, sai outro, entra outro, sai outro, entra outro, da mesma posição, não muda, eu não vou sair daqui, não existe mais isso. O futebol hoje, ele não premia mais previsibilidade, muito ao contrário. Ele premia a inventividade treinada, claro, né? Mas premia, quem sabe, ter um pouquinho mais de variação que não tem o Fernando Diniz. E defensivamente é um técnico muito fraco no São Paulo. Sabe por que eu falo isso? O Fernando Diniz até agora com a camisa do São Paulo, ele treinou 54 vezes. Com 23 vitórias, 16 empates e 15 derrotas, que eu acho um número alto. O time dele tomou 61 gols em 54 jogos. Ou seja, é uma certeza que quando o São Paulo entrar em campo, ele vai tomar um gol. Ou seja, isso pra mim é uma aberração. Eu acho isso completamente fora do prumo. Porque como é que você já entra devendo 1-0? Sabe? É complicado. Vai ter jogo que esse gol que você toma em relação ao seu número de jogos participados não vai te dar a chance de recuperar como foi ontem contra o Lanús. O São Paulo tomou 3. Bom. Aliás, 3 do Lanús, 2 do Fortaleza. O São Paulo tomou recentemente. Peraí. 5 gols em 3 jogos. Já tinha tomado 3 do Fortaleza na outra semana. Bom. Então, assim, é uma peneira, Benjamin. Olha aqui, o Hélio Alves, ele manda um Twitter aqui. Abre a jauleta aí, Murilo. O Hélio Alves, ele manda uma mensagem. O Fernando Diniz mandou bem. O problema do São Paulo foram os 3 gols que sofreram. Porque se não tivesse levado os 3 gols, o São Paulo ganharia de 2-0. É verdade. É verdade. O problema foi só esse. Ô José, por que a maioria dos ex-jogadores criticam demais o sistema de jogo que o Fernando Diniz impõe no São Paulo? Não tem um ex-jogador que eu ouço falar, olha, esse sistema é legal. Porque não tem o equilíbrio necessário para te dar as vitórias, Benji. O futebol não é só feito para atacar, você só ataca. Quem ataca o tempo todo é time de índio, que fica só atacando. Você tem que encontrar o equilíbrio. Você tem que saber, quando você está atacando, você tem que saber se posicionar para evitar um contra-ataque. Quando você, durante 90 minutos, você não vai conseguir jogar em cima do seu adversário, porque humanamente é impossível você jogar 90 minutos com a mesma intensidade. Então é normal, você recua, né? Você recua, se posiciona, respira, arma a situação para você sair no contra-ataque. E a equipe do Fernando Diniz, se você observar, como falou, o problema não é marcar gols, porque a forma como ele joga, ele cria oportunidades. Às vezes ele dá... Pessoal, tá vendo esse camarada aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.